Graças a paz a todos. Como eu fiz um vídeo mostrando minha preocupação com a forma de uso de determinados elementos, como a arrecadação de alimentos e o movimento do quebrando silêncio, eu vou falar também sobre o quebrando silêncio nesse momento. Peço que acompanhem a oração e logo nós começamos. Querido, pedimos que venha estar conosco, nos dando a tua sabedoria, nos perdoando e fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, quebrando o silêncio. É importante destacar que no passado, inclusive, eu vi algumas publicações do Quebrando Silêncio. Com algumas eu concordei, com outras não concordei. É, com essa eu tenho pontos de discordância e concordância, mas eu enxergo como um conjunto de mensagens positivas que eu posso transmitir. Alguns outros conteúdos eu fiquei preocupado e preferi não transmitir, outros eu preferi alertar sobre problemas que estavam ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas nesse caso em específico, eu preferi colocar alguns pontos, ler, né? Falar sobre algo que tem sido alertado há muito tempo por muitas pessoas, né? Uma das pessoas que eu posso dizer no meio adventista é o Michelson Borges, mas muitos outros, né, já têm falado. Isso tem sido. Nós temos os casos aí como questão de Marajó, o Sons de Liberdade, né? É o filme que muita gente não queria que fosse divulgado. Mas lá no passado isso já era uma preocupação, né? Quando se falava de jogos, e aí as pessoas diziam assim, não, mas existem estudos que mostram que não existe relação nenhuma aqui. Então, muitas vezes, o que me preocupa é isso, né? A pessoa, ela olha para a realidade, ela vê que a realidade não está de acordo com determinados estudos, e ela prefere aceitar aquilo que é chamado acadêmico e deixar de olhar a sua própria realidade. Então, as pessoas começaram a olhar os filhos ficarem cada vez mais desatentos, muitas vezes, cada vez mais impacientes, quererem músicas cada vez mais agitadas, ações cada vez mais agitadas, não ter paciência para determinadas coisas, por causa de determinados jogos, mas não, mas teve um determinado grupo e tudo, falou que não tem problema, então só olha para a realidade e não encara a realidade. É, eu tenho filhas e a gente tem, obviamente, desafios a encarar na educação dos filhos, mas coisas que não aconteceram na minha vida, por exemplo, eu sempre vi sobre crise dos 2 anos, crise dos 3 anos, crise disso, crise daquilo. E, basicamente, o que eu fiz foi seguir até o que muitas pessoas que trabalham na área, que por exemplo, que desenvolvem rede social, que desenvolvem celulares, etc., e não deixam os filhos deles usarem até determinada idade, alguns com 12, né? Eu depois principalmente analisando o contexto atual, eu não aconselho, a não ser que seja estritamente para os estudos, né, antes dos 14, 15 anos, né, isso com muita cautela, é, dados os problemas que a gente vê nas redes sociais, a dificuldade de controle até mesmo entre adultos, pessoas que tinham determinado controle e depois, quando começaram a usar celular e redes sociais, perderam o controle, começaram a viciar naquilo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, realmente. Eu acho que foi uma boa escolha, né? E aí nós vamos ler, eu vou ler e durante a leitura eu vou comentar algumas coisas, né? Então, quebrando silêncio, navegue com segurança, impacto das telas, a questão de violência digital. Por que a internet se tornou um terreno tão perigoso? Vítimas ou vilões? Então ele começa falando sobre as fraquezas, as vulnerabilidades do campo digital, né? É, afeta o desenvolvimento social e cognitivo, prejudica a concentração, ocasiona desinteresse nas relações interpessoais e contribui para o aumento da ansiedade e da depressão. Aqui a revista vai contar uma história de uma. é, Disse que o nome é fictício, mas a história é real, de dois estudantes, né? Eles estudavam na mesma escola, depois. é, e aí o menino mudou de escola, mas começou a importunar a menina, etc., com nudes, inclusive. E a menina ficou com medo de falar com os pais, até que chegou um ponto que não teve jeito, né? E os pais descobriram e o assunto foi parar no conselho tutelar. Um dos grandes problemas que eu encaro nisso aqui é, infelizmente, as escolas elas querem atualmente jogar a culpa quase que exclusivamente nos pais. Eu vejo que existe um modus operandi nisso tudo, mas assim,
quem tem filho, principalmente quem já teve contato com escola pública, com determinadas escolas públicas, sabe, principalmente no período da pandemia, com algumas atividades que foram passadas para os filhos e filhas. Eu, por exemplo, passei por isso, e que minha filha com questão de 10 anos, né? Antes disso, né, com 9 já tinha visto outras pessoas, acho que com 10, 11 ou 9, por aí que ah, atividades que os professores e professoras pediam para fazer, que elas tinham que assistir coisa que as pessoas ficavam totalmente sem roupa, todos ficavam sem roupa dançando, postando um no outro no meio da dança, é, músicas com conteúdo altamente sensualizado e a professora pedia para a pessoa dançar, fazer vídeo para valer nota. Então, é óbvio que isso tem uma a necessidade dos pais estarem de olho, mas assim, passa muito tempo na escola. E o exemplo que eles veem lá, não só dos professores como dos alunos, interfere muito, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Questão de fake news, cyberbullying, comentário impulsivo. É claro que hoje, principalmente quando a gente vê a revista falando, ela vai usar determinados termos, são termos que muitas vezes são usados pela ideologia woke, né? Que é uma ideologia que é, inclusive, anticristã, né? Mas isso não significa que o assunto não deva ser tratado, né? O assunto tem que ser tratado, né? Aí o princípio bíblico de tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados e concentrar no que é justo, puro e amável. A questão é definir o que é isso, né? Isso, se não for devidamente verificado, pode abrir caminho para uma série de imprecisões, né? Uma série de problemas. Então a gente tem que definir o que é isso, né? Que são princípios bíblicos e o que eles representam, né? Os números para se você está sendo vítima de violência ou conhece alguém que esteja, qualquer tipo de abuso, denuncie. E aqui no Brasil são 100, 180, mas também tem outros lugares, né? Aqui são 8 países da América do Sul: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Paraguai. Então, na revista, se você conhece alguém que precisa dessa ajuda nesses outros países, tem os números aqui, né? Quanto o virtual impacta no real? A psiquiatra Renata Figueiredo foi entrevistada, ela é presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, e ela fala: as mídias sociais e jogos virtuais são projetados para serem envolventes, oferecendo recompensas imediatas, o que interfere na capacidade de lidar com frustrações no mundo real. Então, a gente tem que ter uma preocupação nisso tudo, por quê? Porque nós temos, de um lado, um grupo de pessoas que não está acostumada, nem, não só a frustrações, não está acostumada a ser contrastada, a ser enfrentada, a ter limites. Muitas vezes, pais que deixam os filhos, muitas vezes, de forma ilimitada nas mídias sociais e jogos virtuais, são educadores ali, pessoas que não estão dispostas a sentar e impor limites aos filhos, né? Então é um grande problema, porque, assim, como essas pessoas estão acostumadas a tudo imediato, tudo tem que ser do jeito delas, então ela não está acostumada a nenhum tipo de frustração, ela pode entender como ofensivo qualquer coisa, qualquer tipo de ação, de fala na mídia social, que não esteja de acordo com o que ela quer. Por outro lado, quando a gente define de forma objetiva o que seria isso, aí fica mais fácil, né? Então, primeiro nós temos que definir objetivamente o que são esses problemas no mundo virtual, né? E visto que muitas pessoas que estão no mundo virtual e reclamam de determinadas coisas que acontecem no mundo virtual, não têm a capacidade de resistir àquilo por causa dela e muitas vezes projeta isso nas outras pessoas. Diz que as outras pessoas estão a prejudicando, quando na verdade e vão existir alguns momentos ali que não vai ser isso. A gente tem que ter essa noção, mas enxergar que existe sim muito perigo no ambiente virtual, mesmo no ambiente aberto, mesmo que não seja a dark web, né? Mesmo que seja um ambiente aberto, tem muitos problemas, né? A exposição constante a ambientes virtuais hostis pode banalizar a violência, aumentando a predisposição a comportamentos agressivos no dia a dia. Nem todas as pessoas são influenciadas da mesma forma. A criação de programas educacionais, isso pode minimizar ou até em conjunto com
como com limites, pode impedir que o seu filho, sua filha e outras pessoas, outros adolescentes, crianças, né, passem por isso. Essencial que monitore o conteúdo que os filhos consomem e proponha atividades em família e mantenha uma boa comunicação. Para falar das partes boas e ruins do mundo digital, né? Se os pais perceberem explosões de raiva frequentes ou atitudes mais violentas, o importante é buscar a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra. É, e aqui nesse ponto também tomar muito cuidado, né? Com o tipo de psiquiatra, psicóloga, psiquiatra, você vai procurar, né? Então, assim, e ficar sempre atento, né? Conversar, ver o que a pessoa vai falar, se o que a pessoa vai falar, está falando realmente vai ajudar seu filho, sua filha, ou aquela criança, aquele adolescente a melhorar, que tipo de conselho está sendo dado, né? O que é necessário para um ambiente digital mais seguro e pacífico? Quando integrados à educação e às práticas familiares, os valores contribuem para um ambiente mais harmonioso. A religiosidade pode desempenhar um papel significativo, que se aprenda sobre tolerância, compreensão mútua, valorização da vida. Então, assim, a importância da religiosidade, da boa religiosidade, né? Há muitas pessoas, eu lembro que teve uma época que na internet virou moda, né? Falar assim, eu sou. As pessoas falavam assim, eu não sou religioso, eu não gosto de ser religioso, né? Sendo que muitas vezes aquilo era uma má compreensão do que é a religiosidade verdadeira, né? A busca de, o religare, né? A busca de se religar com Deus, de aceitar o convite de Deus, etc, né? Navegue com segurança. Um levantamento divulgado em março de 2024 pela empresa Kaspersky Kaspersky, cara, revelou que no ano anterior 52% dos latino-americanos sofreram algum tipo de assédio digital. Abuso cibernético pode assumir várias coisas, né? Então ele fala aqui do doxing, divulgação não autorizada de informações. Aqui é uma coisa que hoje é muito difícil se livrar, né? Porque as informações são vendidas aí à torta à direita, a gente está querendo ou não, a gente acessando ou não. Mas quanto menos você expor seus dados na internet, menor é a chance de se ampliar com seus dados, né? Aliás, a, a, a legislação em relação a esse tipo de coisa é muito frágil, né? Não tem a devido cuidado, né? E aí as pessoas usam muitas vezes sabendo que a punição é pequena em relação ao prejuízo que ela causa, né? Abuso, discriminação e cyberbullying. Abuso, discriminação e intimidação por smartphones, redes sociais, né? Mais de 9,5 milhões de pessoas foram vítimas, né? Entre janeiro de 2023 e maio de 2024. Grooming, aliciamento online de menores. Oriente a não compartilhar informações pessoais, rejeitar solicitações de amizade de desconhecidos e manter comunicação aberta e baseada na confiança. Aliás, assim, se você olhar, por exemplo, na época que eu falava disso, né, nas igrejas, era visto como radical, é, existe uma idade que as pessoas possam ter perfis no Facebook, por exemplo. E quantas pessoas eu percebi que fraudavam ali, colocavam como se o filha tivesse uma idade tal, para dar ao filho um perfil na internet, né? E é um grande problema, porque você está dando para o filho uma falsa sensação de liberdade que ele não deveria ter. Uma falsa sensação de prioridade em relação às outras crianças que ele não deveria ter. Ele tem que aprender a crescer. Assim, olha, no momento isso não é para você. Você pode acompanhar aqui. Se você quiser interagir com alguém aqui no meu perfil do Facebook, quando eu estiver acessando, você pode, etc, né? E para minha surpresa, quantas pessoas desenvolviam aí perfis, crianças, né? Então, e aí fica difícil você falar para, não compartilhe informação pessoal, rejeita a solicitação de amizade desconhecido, mantenha a comunicação aberta com os pais, né? Quando você está dando impressão para as crianças e adolescentes que elas, elas podem ter uma liberdade que outros não têm, e aí fica um tanto difícil. Mas isso então assim, até uma determinada idade é não ter mesmo, né? Estou totalmente contra. Ali, muitas vezes, quando existem diretrizes ali a- até para você ter uma segurança, se alguma coisa acontece com seu filho, sua filha ali no ambiente que você falsificou uma informação, você disse que seu filho, sua filha, uma idade que não tinha, é até mais difícil, né? Para conseguir determinadas coisas aí.
frapping, não sei qual é a pronúncia correta. Criar contas em redes sociais ou plataformas virtuais utilizando informações falsas ou de outra pessoa. Isso está ligado à fragilidade das suas informações, né? Então, você tem o hábito de divulgar fotos da sua família, em todo lugar que você vai. é, então, a pessoa sabe o seu padrão de comportamento, onde você vai, onde você deixa de ir, qual é o seu perfil, quais são os seus gostos, etc. Ela pode muito bem se passar por você. Se você não divulga conteúdos constantes da sua vida, a pessoa pode até criar um perfil falso de você. Mas as pessoas que te conhecem ah, vão perceber que aquilo é falso. A chance de você ser informado é muito maior, porque a pessoa não conhece o seu perfil, ela não sabe o seu tipo de atitude no dia a dia. Então ela vai muitas vezes usar aquilo para falar e divulgar coisas que não tem a ver com você. Mas agora, se você vive divulgando todo lugar que você vai, sua família, tudo que você faz no dia a dia, na sua casa, a pessoa ficar sabendo. Então ela é muito mais fácil para ela criar um perfil falso, né? Então nós temos que evitar isso, né? Então, se eu fizer isso, a pessoa vai ter muito mais facilidade de falsificar meu perfil, né? É, ela vai conhecer praticamente todo o meu padrão de comportamento, de fala, etc. 54% das denúncias de roubo de identidade, né? Houve um aumento de 54% de denúncias de roubo de identidade na internet em 2019, né? E então, sexting, ato de enviar, receber ou compartilhar conteúdo sexualmente explícito, com fotos, vídeos, mensagens de teor sexual. Eu achei muito estranho, assim, não da revista ter divulgado isso, eu achei muito estranho da pesquisa que foi feita se limitar a falar dos millennials, né? Millennials eu li ali que se trata de pessoas de 1981 a 1996, alguma coisa nesse sentido, né? Por que se fixou nesse grupo, né? Porque não comentou sobre os outros grupos, né? É, o que é importante é que os millennials, se você for pensar, são pessoas que muitos estão acima dos 30, 40 anos, né? E que publicam esse tipo de ação. Então, é possível que o foco tenha sido neles, nessa geração. Eu sou de 79, né, um pouquinho antes. Que ah, já tem uma determinada idade e não consegue se ver livre desse tipo de comportamento. Então, ou seja, mostrando que se pessoas nessa idade não estão se vendo livres desse tipo de comportamento, imagine as pessoas que estão imersas no mundo digital há muito tempo, né? Mas, de qualquer forma, eu preferiria que tivesse sido colocado as outras gerações para a gente ter uma comparação de como está a questão, né? Mas eu entendi que uma das possibilidades tenha sido essa. Mostrar que mesmo as gerações mais antigas que não que foram se adaptando ao conteúdo digital, passam por isso, né? Do outro lado da tela. Hoje uma criança facilmente tem contato com materiais eróticos, mesmo com filtros parentais ativos. Olha, isso é bastante preocupante, tá? Não só o fato da criança ter acesso a isso, mas muitas vezes a facilidade com que isso pode acontecer, tá? A facilidade com que ela pode ter acesso a esse conteúdo, né? É bastante problemático. A exposição a vídeos faz com que elas achem aquela interação normal, uma interação de afeto. Principalmente se não tiver alguém para orientar, né? E mesmo tendo alguém para orientar, a criança ela está tendo acesso a uma situação que ela não deveria ter em momento algum, mas assim, que está levantando aspectos precoces na vida dela, né? Muitas vezes os produtores de conteúdo dessa natureza usam nomes de desenhos animados. Isso já foi batido há muito tempo, né? O perigo dos pais deixarem o celular com o filho. Eu cansei de falar nisso em vários lugares e outras pessoas que eu conheci também que cansaram de falar e parece que tiveram a mesma sensação em alguns momentos que parecia que a gente, que às vezes parece que você está falando com a parede, né? É um problema, porque isso já tem sido comentado há muito tempo. Lá no passado, muitas pessoas já têm comentado com isso. Falar disso, olha, o perigo de você deixar o filho na frente do computador, com um tablet, um celular. Quantas vezes ali a imagem é de um desenho, quando a criança clica, é um conteúdo totalmente inadequado, totalmente prejudicial, de aliciamento, etc. É, já aconteceu de repente, na época que minhas filhas eram crianças, eu sempre pesquisava os desenhos, eu sempre, se elas assistiam alguma coisa.
eu assistia tudo para ver o que estava se passando ali. Qualquer alerta eu já não deixava elas assistirem. Então eu assistia tudo primeiro, até passar para elas. E quantas vezes eu me deparei com conteúdo até, em algum momento, acho que até de que a imagem dava a impressão que era o conteúdo bíblico. Quando você vai acessar, não tem nada daquilo. Então, se um adulto já é difícil lidar com isso, já exige uma paciência muito grande, cuidado muito grande, imagina qual a influência disso numa criança, num adolescente, né? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Global de Segurança Infantil Child Light, da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, aponta que uma em cada 8 crianças no mundo foi vítima de algum tipo de violência sexual na internet entre maio de 2022 e maio de 2023. É, é importante que quando você veja esse tipo de situação, né, você tendo condição na sua casa, você vai buscar também quais são as características desse tipo de violência, né? Os crimes envolvem captação e compartilhamento de imagens íntimas, conversa de teor sexual e até pedidos feitos por adultos. Principalmente com a popularização da inteligência artificial, criminosos chantageiam as vítimas, ameaçando divulgar imagens geradas digitalmente. Então, assim, eles chegam na criança ou no adolescente, e às vezes até no adulto, tá? Pessoas às vezes que não refletem no que faz, né? Pedem determinadas coisas, determinadas fotos, e depois ficam chantageando, né? E principalmente a criança e adolescente, muitas vezes vai ficar com medo. Então é importante conversar com os filhos, falar, se tiver que falar, fala, a gente vai resolver, né? E é claro que a criança não pode achar que não vai acontecer nada. Fez algo terrivelmente prejudicial, não vai acontecer nada. Ela tem que ver que vai ter restrições, vai ter determinadas coisas que ela vai ter que ficar impedida de fazer, e etc, né? Tanto criança como adolescente. Mas ela tem que perceber que essas privações que ela vai passar por ter feito aquilo é muito para o desenvolvimento dela. Ao contrário do que a pessoa fizer esse tipo de chantagem com ela vai fazer, né? O aliciador aprende as dinâmicas do jogo, cria um perfil falso e em seguida ganha visibilidade. Então a pessoa entra no jogo, aprende como é que as pessoas se comportam ali, depois começa a importunar, a chamar a atenção, a aliciar menores e por aí afora, né? Bianca Rico, doutora em estudos de criança pela Universidade do Minho, em Portugal, né? Ela ressalta que para proteger as crianças nesse contexto, é fundamental que os pais orientem a não compartilhar dados pessoais, como nome, número de telefone, endereço. Em 2022, uma pesquisa na Oswaldo Cruz, né, brasileiras de 18 a 62 anos concluíram que cujas imagens íntimas foram divulgadas sofreram impactos significativos na saúde mental. Assim, faltou aqui, na minha opinião, falar sobre as crianças em geral, meninas e meninos. Eu vejo que existe uma tendência a se focar muito em meninas, mulheres, quando na realidade meninos também passam por isso, né? Homens também passam por isso. Então, assim, a gente tem que parar com essa ideia de falar só de um lado, nós temos que falar do todo, né? Principalmente porque depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso, mas assim, é obviamente importante esse tipo de informação, mas o que me preocupa às vezes dessas instituições, como o que a Oswaldo Cruz fez aqui, e não se falar do todo, o problema da violência digital e de outras coisas, como um todo, né? Muitos adolescentes e adultos se encontraram nas plataformas digitais no meio de agredir de forma oculta. O bullying vem com uma necessidade. Isso a psicóloga Eliane Alves diz o seguinte: é uma necessidade intensa de humilhação, destrói o indivíduo, sublinha a pesquisadora. A busca desenfreada por atenção, então muitas vezes a pessoa quer atenção, para conseguir atenção ela acaba fazendo isso, prejudicando outras pessoas, né? Apesar de não ser a única razão, esse tipo de violência pode levar a transtornos de ansiedade na adolescência, depressão e ideação prejudicial, né? Que eu vou evitar falar por causa do problema que isso pode causar para o vídeo, né? A Organização Pan-Americana de Saúde mostra que o atentado, né, contra a pessoa é a terceira maior causa de morte entre os jovens nas Américas.
Posição desempregados a telas e redes torna as crianças e adolescentes mais ansiosos e intolerantes, como nós já tínhamos falado, e a questão do tédio também. Relatórios divulgados na década. Isso aqui é bom ler do começo, né? Vivemos em uma era saturada de informações. Nos anos 70, psicólogos como Albert Bandura começaram a investigar até que ponto as crianças tendiam a imitar atitudes hostis que viam na televisão. Outros pesquisadores, como Royal Rosman e Leonard Arrow, também constataram que crianças mais expostas a cenas de violência na televisão eram propensas a demonstrar níveis mais altos de comportamento agressivo. Isso na época da televisão, né? Relatórios divulgados na década seguinte, por entidades como o Instituto Nacional de Saúde Mental, mostraram que a exposição contínua a cenas violentas poderia dessensibilizar as pessoas. E hoje em dia é falado a mesma coisa que era falado na época que a gente assistia a televisão. Ah, mas a televisão ela pode ser utilizada para instruir. Hoje, principalmente hoje, hoje que eu digo, depois que eu fiquei adulto, que eu comecei a ver determinadas coisas que a gente via na televisão, e assim, é muito raro uma coisa que realmente educasse. Poucos eram os desenhos que realmente poderiam ter um conteúdo mais adequado, mais educativo. Não que não tivesse, né? E mesmo entre as programações adultas, né? Mesmo, por exemplo, a TV Cultura, que fez, eu tinha lá o Nossa Língua Portuguesa, Brasil Pensa, programas que eram mais educativos, né? Telecurso, se eu não me engano, não lembro se era 2000, né? Mas também quando você vai olhando, você vê que já tinha um conteúdo muito, muito tendencioso também em determinados aspectos. Mas tirando uma outra coisa na TV Cultura, uma outra coisa no SBT, em outras emissoras era muito difícil. Até em emissoras consideradas cristãs, muitas vezes o conteúdo era totalmente inapropriado ali. Então, se você, vamos fazer assim, colocando de uma forma, tem uma pesquisa, vamos dizer que 15% era adequado e 85% inadequado. Então, mesmo naquela época, deixar uma criança na frente de uma televisão, mesmo no conteúdo e adolescente, no conteúdo considerado adequado para a idade, já era perigoso, já era complicado. E aí nós temos essas pesquisas mostrando, né? E hoje muitas vezes vai falar, mas a internet tem coisa boa. Tem coisa boa, mas perto das coisas ruins que existem, a gente tem que tomar muito cuidado com criança e adolescente, né? Porque as coisas ruins, elas são muitas vezes colocadas de modo a ter um efeito viciante, justamente porque é ruim, né? Então a pessoa quer que se vicie naquilo, a pessoa mesmo não querendo, ela acessar aquilo, prejudicar e se viciar num jogo e em qualquer outra coisa, né? Muitos jogos que hoje fazem sucesso incluem violência e erotização. Muitos jogos, olha só, muitos, não são poucos, tá? Muitos jogos que hoje fazem sucesso entre as novas gerações incluem violência e erotização. Então, por isso que eu senti que faltou aqui uma análise percentual disso, né? Falou da geração dos millennials, mas não se falou das novas gerações, né? Em termos a gente ter uma noção numérica. Mas isso foi muito, muito bom que fosse colocado. Ó. Violência e erotização. Isso virou uma constante, né? E as pessoas começaram a normalizar isso. Segundo a Associação Americana de Psicologia, menores de 12 anos formam o maior grupo de usuários do Roblox, tornando-se alvos fáceis para abusadores. Esses parques de diversão digitais escondem perigos significativos. Faz eróticos ocultos na plataforma de jogos em que a sexualidade é explorada sem supervisão. Eu lembro que tem algumas séries que a gente podia ver na TV fechada, né? Que aparentemente eram séries bem assim, tranquilinhas, assuntos bem adequados para se assistir. E lá pelo décimo primeiro episódio, começava a situação a ficar bem diferente. Então, quer dizer, eles colocavam ali os 10, 15 primeiros episódios para que os pais, de repente, que quisessem assistir junto com os filhos, falassem, é uma boa série. Depois disso, trocentos episódios ali ruins. Como eu tinha o hábito de assistir todos, então, muitas vezes a gente começava a assistir alguma coisa mais simplesinha ali e tal. Depois chegava um tempo que eu sempre assistia antes. Eu falava para elas, ó, a partir daqui não vai poder, não vou assistir mais, né?
E chegou um ponto que eu até falei, não adianta, né? Eu tenho que ter mais cautela. Então, quando eu comecei a ter acesso a isso na internet, porque na TV fechada, mesmo assim, você tem que esperar passar, né? Quando eu comecei a ter acesso condição de pesquisar isso na internet, muitas vezes eu até olhava antes, né? Eu já pegava lá o episódio 20, 25, já dava uma assistida para ver como é que era e já falava, a gente nem vai começar a assistir esse tipo de série, filme, etc. Jogos e violência sexual, aqui nós já falamos, né? Questão da superação, cultura do diálogo. A lógica que prevalece nas redes sociais digitais é a do estímulo ao embate, predominando confronto sem uma escuta adequada aos argumentos contrários. O problema não é o debate de ideias, mas a forma violenta como ele acontece. Uma rápida observação em redes sociais, como o Instagram, YouTube, Instagram e outros serviços de streaming, comprova a ideia. Predominam disputas argumentativas repletas de conteúdos ofensivos, discriminatórios e preconceituosos. Aqui, eu vou fazer um determinado alerta, principalmente em relação. Eu publico, inclusive, esse material vai para o YouTube. Mas, assim, se você já teve a oportunidade de conversar, comentar alguma coisa no YouTube, você vai ver que não tem. O conteúdo que muitas vezes pode acontecer um comentário de ser colocado lá em cima, eu não sei qual o critério, mas, assim, não é necessariamente o conteúdo mais o argumento mais bem trabalhado, que vai lá para cima, não sei qual o critério, tá? Então, é, agora, então você tem que ter estipular na sua mente o que que é um conteúdo agressivo, o que que é uma forma agressiva de falar, né? É, o que você tem em mente quando você vai argumentar, né? O que eu tenho em mente é o seguinte, você, por exemplo, palavrões, palavras apelo, é, quando a pessoa está argumentando um assunto e de repente ela se volta para a pessoa que está argumentando, para falar mal da pessoa que muitas vezes ela nem conhece, né? Então, essa pessoa aí, né? Certa vez eu fiz um comentário dizendo, né, dos problemas que eu já passei e tal, e que não era bem assim, que a gente tem que estar disposto a superar limites e a meritocracia não é necessariamente uma coisa exata, né? Tem muita gente que muitas vezes vai progredir, não necessariamente por mérito, mas que também a gente não pode desestimular as pessoas, né? Dizendo que elas não vão conseguir porque isso é opressor, que isso é aquilo. Não, nós temos que incentivar as pessoas a falar, ó, existem os problemas, mas você tem que superar, né? Tentar superar eles. E aí a pessoa começou a falar de mim, ela nem me conhecia, começou a falar, etc. E eu procurei manter meu argumento dentro ali dos fatos, né? E nem me preocupei em falar dela. Eu falei, olha, não te conheço, não vou falar nada sobre você, apesar de você estar falando sobre mim sem me conhecer e tal. Então, isso acontece, né? Então, é, existem padrões lógicos, inclusive na lógica clássica, né? Que você pode, por exemplo, apelo à autoridade, né? Ah, fulano é doutor disso, fulano é doutor daquilo. E não se preocupar em falar realmente, em argumentar, né? Ou então, falácia do espantalho, né? Então a pessoa está falando uma coisa, você já joga, e a outra pessoa já joga a outra ali, né? Então a pessoa está falando assim, eu acho que todas as pessoas com classe social mais baixa, elas têm que ter acesso a oportunidades, né? E aí a pessoa fala assim, você é contra isso, você é contra aquilo? Então ela já joga uma falácia do espantalho para te pressionar em relação ao público que está ali, né? E muitas vezes você está falando, não, eu só quero que seja dado chance para todas as pessoas. Não quero ninguém crescendo achando que ela tem menos chance na vida por causa disso ou daquilo. E ela use isso como uma justificativa para não se desenvolver, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, esses são pontos que a gente tem que tomar cuidado na internet, né? Se você vai argumentar, se aquele assunto realmente necessita de uma argumentação, às vezes é uma coisa ali que é pueril, não é necessário ali, né? Com todo respeito a quem gosta, mas assim, por exemplo, discussão sobre time de futebol, né? Ah, o meu time é melhor, o meu time é melhor, tá? Acho que às vezes é uma discussão, não é necessário você entrar no embate ali com a pessoa a respeito desse ou daquele aspecto de time, né? Acho que assim, você enxergar como entretenimento, né? Cada um tem o seu gosto.
Mas eu acho que dali, quando gera um embate, e ali cada um tenta justificar, porque o meu é isso, porque o meu conseguiu aquilo, porque o meu perdeu, mas é assim, assado. Então aí a coisa já começa a fugir do limite, né? Então você tem que olhar também assim, se vale a pena você entrar num comentário, dependendo do assunto que está sendo falado, e dependendo das coisas que as pessoas estão falando também, né? Então, de repente, vamos supor que você está lá comentando de um aspecto religioso e a pessoa joga uma dessa assim, tinha que ser um cara de seita mesmo, tinha que ser um participante de uma seita para falar esse tipo de besteira. Então, às vezes a pessoa nem leu o que você falou, né? Nem olhou o que você está argumentando ali, já está falando isso. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento. Então, assim, quer comentar alguma. Eu tenho essa questão, né? E é lógico que a gente é falho, pode falhar, mas assim, eu particularmente tenho isso em mente, né? Olha, se eu vou falar alguma coisa, eu vou focar no assunto, não na pessoa que está falando, no que ela falou. Assim, eu vou focar no que ela falou, vou prestar atenção no que ela falou, não necessariamente se a pessoa é formada nisso ou não é, etc. Né? Então, e tentar desenvolver ali. Se a gente vai falar alguma coisa da Bíblia, se o sábado é o dia de Deus ou não é, como é o dom de línguas, por exemplo, né, falando de assuntos religiosos ou de assuntos científicos, se determinada teoria tida como científica é válida ou não é. Então, assim, a gente focar ali no aspecto o menos parcial possível, né? Isso ajuda bastante. E a gente ter o hábito de repente, conversar disso pessoalmente com as pessoas e ver como elas vão reagir, né? Para ver como vai ser, para a gente tentar enxergar como é que vai ser o comportamento no aspecto digital, né? Howard Hendricks escreveu: para ensinar é preciso buscar um equilíbrio entre o conteúdo e sua comunicação, os fatos e a forma que ensinamos e a maneira como ensinamos. Promova bons conceitos e ideias, evite comentar ofensa, agressões e desrespeito. Torne a mensagem o centro de suas postagens, não a raiva, mágoa ou vontade de depreciar. Reflita antes de postar, né? Às vezes, dependendo de como estiver o teor da conversa, o nível da conversa ali, às vezes é bom você deixar para outro momento, né? Pedir da pessoa, das pessoas, e em outro momento a gente conversa, né? Algumas áreas do cérebro são cada vez menos requisitadas, ocasionando déficits em processamentos. O que a revista está colocando aqui é o seguinte: facilidades que geram dificuldades. Então, por exemplo, quando as pessoas tinham menos, quando as pessoas tinham menos acesso à calculadora, elas calculavam mais com a mente. Então, você vê um monte, eu acredito que quer dizer, eu pelo menos tive na minha oportunidade de conhecer um monte de pessoas que tinham uma capacidade de leitura quase nula, que às vezes tinham dificuldade de escrever o próprio nome e, e de ler qualquer coisa, e elas tinham uma habilidade de cálculo mental impressionante, porque elas treinavam aquilo o tempo inteiro, né? Pessoas que trabalhavam em comércio, pessoas que trabalhavam em obras e tal, tinham que muitas vezes fazer cálculos, pessoas que faziam cálculos numa velocidade assim impressionante, né? Porque elas não usavam calculadora. Então, faziam, às vezes, no papel, e quando não conseguiam escrever no papel, elas tinham que fazer na mente, né? E aí, é, por exemplo, eu, eu vou fazer como eu tive o hábito de fazer cálculos no papel, né? E às vezes eu vou fazer um cálculo numa calculadora. Se ele fugir muito, se ao invés de 18 eu digitei 48, 28, muitas vezes pelo resultado eu consigo perceber que eu cometi um erro, né? Agora, para pessoas que nunca tiveram esse hábito, elas têm uma dificuldade maior de enxergar um cálculo errado na calculadora. Se elas fizeram um cálculo de repente, e muitas vezes isso ajuda bastante quando você vai fazer uma prova, um teste para um emprego e tal. Você ter o hábito de fazer cálculos manualmente, né? Cálculos mentais, cálculo numa folha, porque aí você tem a mente mais treinada para isso. Então, eu estou dando esse exemplo, e aí ele vai citar aqui, né, outros exemplos, né? Fábricas de cretinos digitais, o neurologista Michael Bismurger apresenta um vasto fundamento científico demonstrando que o uso excessivo de telas, especialmente para entretenimentos, games e redes digitais, tem prejudicado a capacidade de concentração, compreensão e aprendizagem.
Quando o cérebro está sobrecarregado com os estímulos constantes das telas, a produção dessas proteínas é inibida, comprometendo a consolidação da memória de longo prazo e, consequentemente, a aprendizagem. São proteínas específicas que precisam ser formadas, né? A nomofobia, medo de ficar sem o celular, é um problema cada vez mais frequente. Prejudica o sono, por causa da luminosidade da tela, a produção de melatonina, que é hormônio do sono, e aí isso acaba causando transtorno de ansiedade, depressão e obesidade. Quer dizer, o corpo não descansa direito, o corpo está constantemente sujeito a hiperestímulos, né? Ele aconselha que as crianças jamais deveriam ser expostas a telas antes dos 6 anos de idade. Eu, obviamente, respeito a posição do doutor, mas eu sou contra essa posição que ele colocou no sentido de 6 anos de idade. Para mim, uma criança ela não deveria ser exposta a telas, né, em geral, no sentido de acesso a celular, acesso a tablet, etc., antes dos 12, 13 anos. Acesso controlado, que eu digo. Antes disso, ela não deveria. Então, vai assistir alguma coisa, assiste com os pais. Né? Vai fazer alguma coisa, papai, preciso fazer tal coisa. Então, senta com os pais ali, pai e mãe, né? Pai ou mãe, ou os dois, e faz ali. Né? Então, agora, se ele estiver falando aqui sobre mesmo a exposição acompanhada, né? Eu creio que não. Tá? Mas ele fala da exposição dos adolescentes. A média de exposição dos adolescentes aos dispositivos eletrônicos é de cerca de 7 horas por dia. Bom, se isso nos adolescentes é 7 horas por dia, então uma criança não pode ser exposta no sentido de ser liberada o uso, é, mesmo na adolescência. A tendência tem sido essa, né? Então, por isso que eu sou contra a exposição no sentido de permissão, né? Agora, você de repente você está olhando ali, acompanhando os desenhos do celular. De repente você mostra um desenho para seu filho, filha, isso pode ser feito até na televisão, no computador, né? Não precisa do celular, né? Eu prefiro assim, na realidade, né? A não ser que a pessoa não tenha ali uma televisão, com acesso à internet, então, e assim, falar para o filho, ó, se eu não estiver com você, você não assiste, né? Minhas filhas, durante um bom tempo, era assim. Se eu não estava junto, elas não assistiam. Até hoje, se elas forem assistir, dependendo do que elas forem assistir, você tem que estar ciente de determinadas coisas, né? Justamente por essa preocupação. Veja, adolescentes usando 7 horas por dia e considerando o cenário do Brasil, a posição do Brasil nos testes aí de avaliações escolares, etc., a gente sabe que não é estudando. Então, é muito preocupante isso. Conexões que curam. Aqui eles contam uma história. Eu não sei, sinceramente, onde essa história se encaixa no contexto. Mas eles falam de uma pessoa que que fez um comentário com rancor e pelo seguinte, ela participava da igreja, se sentia perto de Deus, entrou no relacionamento não aceito por sua comunidade religiosa e foi afastada. Olha a forma como a questão foi colocada, tá? Só para você ter uma ideia. Eu me preocupo com esse tipo de colocação, por quê? Porque, assim, para quem é cristão, sabe, e para quem não é, mas para quem acredita na Bíblia, geralmente quando uma pessoa se envolve com uma pessoa que tem um pensamento muito divergente dela em relação aos conceitos espirituais, dificilmente essa pessoa traz o outro para a fé. Geralmente ela é afastada. Se alguém quiser fazer algum estudo aí contrastar isso, posso olhar com toda calma, mas assim, eu sinceramente achei estranho esse tipo de colocação, né? E aí a pessoa, ela fala que ao compartilhar sua experiência com alguém da confiança pode ajudar a encontrar soluções. Aí ela fala, né, que, olha, aí eu falei com essa pessoa no contexto de perdão e tal, como se a pessoa tivesse, não, perdoa as pessoas que fizeram isso, como se as pessoas tivessem feito algo errado, o assunto nem foi delimitado. Então, dando a entender, assim, até um preconceito da pessoa que fez o artigo com relação a esse tipo de comportamento, né? Quando a gente sabe que é muito problemático, né? Assim, vamos pegar um exemplo simples, né? A pessoa acredita que o sábado é o dia de Deus, o cônjuge ou a cônjuge não acredita. E aí, assim, ela quer levar o filho ou a filha no sábado
para jogar futebol, para fazer compra, etc. E aí, olha o embate que isso vai dar. Então, olha o problema que isso causa. Então, assim, eu acho que faltou a coisa ser colocada num contexto mais adequado, né? A mensagem em si, ela é importante. Você já foi vítima da violência digital e está lidando com isso, pode se tornar uma voz de esperança para outras pessoas. A maioria das plataformas oferece opções para bloquear ou denunciar perfis abusivos, né? Se você conhece alguém que precisa de apoio, seja financeiro ou emocional, pode organizar uma campanha de arrecadação. Crie grupos de apoio nas redes sociais para estender a mão para as pessoas. O milagre aconteceu, aqui ela contando, né? Porque ela se deu uma nova chance. Assistiu um dos meus vídeos, eu falava sobre perdão e o amor de Deus, que tocou profundamente e despertou nela o desejo de mudar. Ela visitou um templo. A ajuda foi acolhida na internet e recebida com carinho naquela comunidade religiosa. Veja que em nenhum momento ela comenta do assunto, olha, você parou para refletir sobre o que você mesmo fez? O que você fez pode ter sido errado, que aquele grupo pode ter estado correto na atitude que ele teve. Então, é quando se fala assim, igreja acolhedora, etc., tem delimitação das ações, eu particularmente olho com certa preocupação. Tá? Mas, assim, é óbvio que é importante você auxiliar as pessoas que estão magoadas, né? Mas muitas vezes a forma de ajudar é dando a impressão para a pessoa que ela estava certa no que ela fez e que o outro estava errado, quando na realidade isso pode não ter sido assim, não adianta, né? Se eu tiver que iludir uma pessoa para fazer ela se sentir bem, então eu prefiro uma outra forma, né? Então, assim, é claro que com cautela, com jeito, mas se a pessoa errou, a gente tem que chegar um momento na conversa e a gente tem que falar, ó, você está bem, como é que tá? E falar, olha, é importante que você reflita, né? Se o que você fez realmente estava certo, por que que estava certo, por que que os outros que estavam errados, né? Liberdade real, além da tela, né? Hiperconexão. É, Aqui a OMS fala que cerca de um bilhão de pessoas têm algum problema mental. Problema mental não é loucura, tá? Problema mental é depressão, ansiedade, algum tipo desse tipo de coisa, né? O quanto isso pode prejudicar, causar ondas de prejuízo irreversível entre pessoas de 15 a 29 anos, né? Segunda causa de morte para essa faixa etária. Pesquisadores da China e do Reino Unido publicaram um estudo na revista Acta Psicológica que mostra a forte correlação entre a dependência digital e comportamentos agressivos, né? E é interessante, né, que mesmo eles tendo feito essa pesquisa, a tecnologia se desenvolveu justamente no lado oposto a isso, né? Bom, basicamente, conteúdo pacífico, né? Responder com paciência, se concentrar no que é verdadeiro, levar amor para o ambiente digital, não retribuir mal com mal. Se alguém falou mal, te respondeu mal na internet, procure falar de uma forma tranquila. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.